Luz e demais redes associadas, aos amigos também do YouTube, do Facebook, aos amigos do Instagram, aos meus amigos aqui do Novo Leblon, que têm dado uma contribuição muito grande. Muito obrigado por tudo e nós estamos muito felizes de participar desse projeto da TV Nova Luz, que é um projeto de levar os ensinos de Jesus ao coração das pessoas. Por isso chamamos a TV Nova Luz de um centro espírita virtual, porque você pode assistir a palestra de onde você estiver no momento que você desejar. Se quiser, no entanto, participar ao vivo, nós estaremos agora todas as segundas-feiras, das 21 horas às 21h30. Esse programa de hoje está sendo gravado. Estou avisando a vocês porque vocês podem entrar no chat e eu vou estar no chat também. Só que eu precisei gravar alguns programas por motivo de viagem. A cidade onde eu vou não tem uma internet tão veloz. Então, o Ricardo, que é meu diretor, me sugeriu que a gente gravasse pelo menos alguns, para caso acontecesse também alguma coisa na viagem, eu já deixava aí um acervo para que a gente continue o nosso programa desse livro Depois da Morte. Nós vamos falar na noite de hoje sobre a terceira parte já do livro de Leon Denis, onde ele trata de matéria, forças, fluidos, o magnetismo. E por que é importante a gente estudar esses conceitos de Leon Denis? Na verdade, Leon Denis ele faz um apanhado das antigas civilizações, demonstrando que todas elas trazem os conceitos básicos sobre o sentido da vida, que os espíritos vieram nos revelar. Então, por exemplo, existe uma teoria espírita de que nós recebemos de outros planetas, ou de um planeta, de uma outra constelação, vieram para cá espíritos divididos em 7, se eu não me engano, 7 grupos, os japoneses, os alemães, os asiáticos, os africanos, eram raças diferenciadas que vieram aqui para o nosso globo terrestre. Mas é importante a gente fazer esse estudo porque essas diferentes raças, como comprovou Leon Denis na primeira parte que nós estudamos, todas elas traziam essa doutrina secreta. De onde vinha esse conceito, esse ensinamento de que a alma é imortal, de que existe Deus, o Criador, de que é possível comunicar com os chamados mortos, os desencarnados? Como que essas pessoas trouxeram, esses espíritos, né, trouxeram esse conceito, se habitaram em diversas partes do globo e os conceitos são os mesmos? Então, tudo isso, esse estudo é muito importante a gente fazer, porque fundamenta essa necessidade que nós temos de compreender, de pensar a respeito da grandeza da vida e das múltiplas existências. Todos esses povos que nós estudamos são reencarnacionistas, todos esses povos que nós estudamos acreditam na imortalidade da alma. Teve povo até os gauleses, né? Os gauleses acreditavam tanto na reencarnação que eles emprestavam dinheiro para cobrar na vida seguinte, para a pessoa pagar na próxima existência. Então, de onde vieram esses conceitos todos? Então, Denis, na terceira parte, que ele chamou de natureza e ciência, ele estuda a matéria e a força, dizendo que o estudo da ciência abre a nossa mente para compreensão, para compreender melhor o sentido da vida. Nós precisamos abrir a nossa mente, porque Kardec ele foi muito enfático em dizer que se a ciência
mostrar que o espiritismo está em erro, que a gente abandone o espiritismo e fique com a ciência. Então, todos esses pesquisadores, eles buscam trazer os conceitos científicos para a doutrina espírita. A maioria de nós não chega nem a entender, mas é bom a gente procurar estudar e saber para ampliar a nossa condição vibracional e entrar em contato com esses reservatórios, né, de mentes mais brilhantes. A matéria elementar primitiva, ou fluido cósmico universal, Leon Denis diz que é a unicidade da matéria, que a trindade universal é Deus, Espírito e matéria. No programa de hoje, como nos outros programas, eu gostaria de pedir a vocês, meus irmãos, que participassem. O nosso programa é interativo. Até então, eu não tive assim a competência para olhar a participação de vocês. Ricardo que olhava para mim e me dizia o número de pessoas que tinha e tal. Mas a partir dos programas que eu estarei gravando ao vivo, eu vou estabelecer, estive pensando a respeito e também recebendo informações de amigos que me ajudaram nesse sentido, que um programa interativo deve, quem está realizando o programa, deve entrar em contato com seus ouvintes para esclarecer dúvidas, para discutirem a respeito do assunto. Então, eu pretendo fazer. No programa gravado agora, ao vivo, eu vou fazer 10 minutos de apresentação, depois, por 10 minutos, eu vou ficar entrando no chat também ao vivo. Vocês vão ter paciência comigo, que eu vou ter que pegar o iPhone, entrar no chat ao vivo, para me interagir com vocês, que isso é muito importante. Porque no estudo como o da noite de hoje, que nós vamos falar da matéria elementar primitiva, do fluido cósmico universal, dessa trindade universal, Deus, Espírito e matéria, eu não vou poder interagir com vocês agora, quando eu estou gravando, mas no dia que o programa for ser veiculado, eu vou estar no chat e a gente vai poder conversar. Então, isso é um combinado, tá? E essa trindade universal é que Deus, Criador de todas as coisas, Deus é nosso Pai, o que é Deus, que não tem nem o na frente, que é Deus, uma pergunta muito inteligente que Kardec faz. Ele diz que Deus é a inteligência suprema do universo. O atributo de Deus, um dos atributos, é a inteligência. E ele chama de inteligência suprema, porque todo o universo, toda a sua criação tem beleza, tem harmonia, tem equilíbrio, é resultado de uma grande inteligência. O espírito é criado por Deus, né? É sua imagem e semelhança. Esse espírito que somos todos nós, Deus não para nunca de criar. Então, por isso que quando ele disse lá no Sermão do Monte, bem-aventurado os pobres de espíritos, que é deles o reino dos céus, ele estava dizendo que os espíritos estão disseminados universo afora. Eles estão habitando nesses múltiplos mundos de múltiplas dimensões. Então, todo o universo é habitado por espíritos em diferentes níveis evolutivos, né? E a matéria, cada globo tem a sua matéria, o seu princípio material. Aqui no nosso planeta, por exemplo, no planeta Terra, se eu não me engano, são mais de 200 substâncias simples, oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, ferro, etc, etc, etc. São muitos elementos materiais. Esses elementos que formam o nosso globo é que eles chamam de fluidos. Esses fluidos
que vem do fluido cósmico universal. Cada globo tem o seu tipo de fluido, né? O fluido cósmico universal, que é a matéria elementar primitiva, todas as coisas são formadas dessa matéria, desse fluido cósmico universal. Então, Deus, espíritos, filhos de Deus, os espíritos são imagem e semelhança de Deus, que a gente ainda não entende que tipo de matéria é, mas um dia haveremos de entender. E matéria, que é o fluido cósmico universal nas suas diversas combinações. Dizem os espíritos que quando nós fomos criados por Deus, ele retirou uma porção do fluido cósmico universal para formar o nosso perispírito ou corpo espiritual. Esse corpo espiritual, perispiritual, ou psicossoma, como chamou André Luiz, ou corpo bioplasmático, como chama a ciência, esse corpo é formado de vários tipos de elementos materiais, que vai desde o elemento, desde a matéria mais sutil, né, mais leve, mais rarefeita, com maior velocidade, que se liga ao espírito, até a matéria mais grosseira, que se liga ao corpo físico. Essa matéria mais grosseira é que o espírito, para reencarnar, ele necessita absorver esses elementos materiais para formar o seu corpo físico. E isso acontece na Terra através do ventre materno, onde uma semente, né, o espermatozoide do sexo masculino se encontra com o óvulo da mãe e eles formam aí o zigoto. Então, meus irmãos, isso é tão profundo, tão lindo, que eu gostaria que vocês conversassem a respeito disso. E aí, Leon Denis diz que quanto mais sutil a matéria, mais velocidade e força de penetração ela tem. Então, quanto mais nós nos aproximarmos dessa sutileza material, quanto mais nós nos tornarmos mais leve, mais teremos forças para voar mais alto, digamos assim, para nos elevar, a gente se encontrar com espíritos com maiores conquistas em dimensões maiores da vida. Então, nosso projeto de estudo é para fazer com que a gente pense a respeito da vida. O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós precisamos tornar a nossa organização perispirítica mais leve? Porque nós somos herdeiros de Deus, herdeiros do universo todo, e existem mundos onde as vibrações materiais são muito leves, permitindo com que o espírito levite e voe e possa estar onde o seu pensamento desejar estar. Se nós permanecermos muito vinculados aos valores materiais, muito preso à nossa matéria, se a gente não souber trabalhar o desapego, nós vamos ficar circulando, né, por esses mundos de expiações e provas, naquele círculo da reencarnação, que quando a gente estudar, se vocês recordarem bem o estudo sobre os gauleses, vocês vão perceber que eles falavam do círculo, que a gente precisa passar por três círculos evolutivos, né? Então a gente ficaria naquele círculo girando em torno das reencarnações necessárias nos planetas de provas e expiações. Leon Denis também fala nesse capítulo do magnetismo. O magnetismo animal
que foi desenvolvido lá por Anton Mesmer, que também foi chamado de mesmerismo. Mesmer colocava assim no jardim da sua casa, debaixo de uma árvore frondosa, ele colocava vários cordões para fazer tratamento das pessoas através do magnetismo das plantas, que ele com as suas mãos magnetizava, pegava as energias das plantas e curava as pessoas através desse magnetismo, que ele chamou de magnetismo animal. Porque na física a gente sabe que o magnetismo é uma força que exerce um poder de atração ou repulsão entre determinados objetos. A gente, por exemplo, tem os ímãs de geladeira, tem os ferromagnéticos, tem vários joguinhos hoje que é cheio de globos que se entrelaçam através do magnetismo. Então, o magnetismo é uma força física. E Mesmer foi o primeiro a falar desse magnetismo animal, ou seja, todo ser humano tem condições de, através da sua energia, movimentar a sua energia no sentido de influenciar uma outra pessoa, que pode ser de forma benéfica ou não. E diz Leon Denis que o magnetismo foi praticado secretamente em todas as épocas da nossa história. O magnetismo foi praticado. Todas as sibilas, as pitonisas, os sacerdotes, os druidas, todas essas pessoas que influenciavam a grande multidão, eles sabiam trabalhar o magnetismo animal, o magnetismo pessoal. Eles sabiam movimentar esse tipo de energia, manipular os fluidos energéticos a favor ou contra uma pessoa. Enfim, mas foi só no século XVIII que o magnetismo foi aceito, como diz Leon Denis, por esse médico chamado James Bride. Foi em 1795. Ele começou a trabalhar com magnetismo animal, mas ele chamou de hipnotismo. Hoje nós sabemos que o hipnotismo utiliza do magnetismo, mas o hipnotismo, do grego hipnos, quer dizer sono. É um procedimento em que o médico ou a pessoa que tem esse treinamento induz o outro a realizar aquilo que ele deseja. O outro aceita a sugestão. É formado esse hipnose, esse sono. O hipnotizador, ele provoca um sono no outro, um transe, não é? Que o transe nada mais é que um estado alterado de consciência. Ele provoca um transe, e esse transe faz com que o outro aceite as sugestões, os argumentos da pessoa que o está hipnotizando. Muitos desses médicos treinados ou desses hipnotizadores treinados, eles usam até um pêndulo que faz com que provoque um sono na pessoa, e a partir desse sono, que é esse estado alterado da consciência, que a pessoa não está dormindo, mas também não está acordada, né? E aí essa mente envolve o outro com seu magnetismo e faz com que ela haja sob o comando dessa mente mais forte, digamos assim. Nós sabemos hoje que esse estudo é muito importante porque os espíritos obsessores, esses nossos irmãos que nos rodeiam, que, como diz Paulo de Tarso, nuvens de testemunha nos acompanham. Essas pessoas, esses espíritos que nos acompanham, eles conhecem a força magnética, a maioria deles conhece, porque em estado de liberdade, o espírito, muitos deles sabem manipular os fluidos, e eles, através desses fluidos, eles podem conduzir, criar, né, na nossa mente
através da sua força mental, imagens que eles desejam para nos prejudicar. A pergunta que não quer calar é por que Deus permite que espíritos dessa natureza possam interferir no nosso psiquismo? Essa é uma pergunta que muita gente nos faz. E eu acredito que essa resposta dá para a gente pensar, né, racionalmente falando, que como a vida tem noção de continuidade, como nós continuamos a existir depois dessa existência, nós continuamos os mesmos. Se a gente prejudicou alguém e essa pessoa desencarnou e nós não nos reconciliamos com ela, certamente ela poderá querer, já num estado de liberdade, vir exercer uma vingança, um tipo de vingança, que ela não ficará feliz. Quantas vezes nas mesas mediúnicas a gente fala, mas meu irmão separou a sua vida por conta disso. Mas às vezes a dor é tão profunda, a mágoa é tão grande, que Deus permite que eles cheguem até nós com as suas cobranças, para que nós e eles, né, eles ou ele, aprendamos com a dor a respeitar, a trabalhar o amor na nossa alma. É por isso. E Leon Denis também faz uma observação interessante a respeito disso, que ele diz que esses fenômenos magnéticos nos dá a certeza da existência da alma, porque às vezes a pessoa, sobre o influxo, né, sobre a influência de outra mente, ela muitas vezes, nesse estado alterado de consciência, ela sai do seu corpo, né? E ela conduz o próprio corpo, que é o caso do sonambulismo, e faz coisas e liberta muitas vezes coisas do passado. Quando a gente faz uma regressão de memória, através do hipnotismo, que é sempre através do hipnotismo, que leva a pessoa até uma vida anterior, isso daí é uma comprovação de que ela já existiu antes, é ela própria que está contando, registrando a sua vida passada. Tem um livro do Dr. Brian Weiss, onde ele diz que muitas pessoas o procuravam no seu consultório para fazer a regressão de memória e dizer assim, doutor, eu quero fazer regressão de memória, mas eu não acredito em vidas passadas. Eu acho que tudo isso está registrado dentro de nós, está dentro do nosso psiquismo, como disse o Dr. Jung, o inconsciente coletivo, que tem todas as histórias dos nossos ancestrais. E esses personagens todos estão dentro de mim. Mas o Dr. Brian Weiss, ele teve a maior prova, meus irmãos, de tudo isso. Porque uma de suas pacientes não só saiu do corpo e encontrou com seu próprio filho que havia desencarnado. E aí, como essa senhora pôde entrar em contato com seu filho desencarnado, se essa senhora não podia imaginar que ele tivesse tido um filho que desencarnou. Então, nós temos, assim, muitas comprovações da imortalidade da alma. Eu sempre conto que um amigo meu, diante do EQM, né, EQM, como chama? Quase morte, uma experiência quase morte, EQM. A experiência quase morte, quando ele teve um infarto, que ele foi para o hospital, quando chegou no hospital, ele se viu fora do corpo. Ele não só se viu fora do corpo, como ele encontrou com a sua avó desencarnada. E a sua avó conversou com ele e disse, meu filho, volta para o seu corpo, que você ainda não está na hora de desencarnar. Então, aí ele se assustou tanto, voltou para o corpo, e um depoimento dele, ele falou para mim, Leila, eu nunca mais fui a mesma pessoa.
porque eu me vi, eu não sou maluco, não é um registro do meu psiquismo, porque eu nem acreditava na possibilidade de continuar existindo. Para mim, a gente ia terminar no túmulo. Mas agora, foi tão forte essa experiência quase morte que eu tive, que agora eu tenho certeza de que a vida continua, porque eu vi o meu próprio corpo. Eu vi os médicos tentando me reanimar com choques no meu coração. Então eu não tenho mais onde duvidar. Então o magnetismo, como disse Leon Denis, porque naquela época não existia ainda toda essa experiência que nós temos hoje, mas Leon Denis já dizia: os fenômenos magnéticos tornam evidentes a existência da alma e a sua imortalidade. Através dessa força magnética, a alma se manifesta, liberta o ser psíquico, aumentando-lhe a capacidade de percepção. Então, meus irmãos, eu espero que vocês estejam gostando muito desse programa e nos ajude a crescer. Porque, como eu disse a vocês, esse programa está sendo gravado. Eu não poderia entrar no ar e o Ricardo, meu assistente aqui, ficar atendendo e respondendo vocês, porque eu estarei respondendo. Aí vocês vão dizer assim: mas como é que essa mulher está falando e ao mesmo tempo está respondendo sem parar de falar? É porque nós vamos ter alguns programas gravados, mas os que fizermos ao vivo, como faremos esse ano todo, nós teremos todas as segundas-feiras. É bom lembrar, na vez passada, eu tenho avisado em todos os programas que era na sexta-feira e agora serão feitos toda segunda-feira, de 9 às 9h30. Eu espero a sua presença, espero a sua pergunta, porque eu vou responder, eu vou interagir com o meu iPhone, tá? Eu vou interagir. Eu prometo a vocês que eu vou interagir. E aproveitando o finalzinho desse programa, eu quero dizer a vocês que eu sou parapsicóloga, aposentada. E como parapsicóloga, eu entendi perfeitamente que a nossa mente tem duas funções. Uma função consciente e uma função subconsciente. A que Freud e Jung chamou de inconsciente. Essa função subconsciente registra tudo, tudo. Você pode conscientemente estar prestando atenção nesse programa, mas o seu subconsciente está registrando outras coisas mais. Por exemplo, que eu mudei de cenário. Você pode estar registrando o seu próprio sentimento, que você está sentindo, porque a função consciente da mente precisa do foco da sua atenção, mas a função subconsciente não. Então, nessa função subconsciente, nós temos realmente gravado toda a história da humanidade. Temos gravado também na nossa alma, na nossa mente subconsciente, temos gravado as leis imortais do nosso Pai. Por isso os Espíritos disseram que é na nossa consciência que estão gravadas as leis de Deus. Já estamos no final, já estamos tendo o sinal que estamos terminando. Muito obrigado pela presença de vocês e fica aqui a promessa. Vamos interagir. Eu gostaria que desse estudo de hoje, de matéria, fluidos e espírito, perispírito, que vocês tecessem alguma consideração, fizessem alguma pergunta sobre magnetismo, sobre o hipnotismo, se já conhece ou não, se praticam, tá bom? Até a próxima vez, se Deus quiser.